Fala pessoal, bom dia! Hoje, dia 7 de abril de 2025, e esse é um dos momentos mais esperados do meu dia. Todo dia eu fico me preparando espiritualmente, me preparando mentalmente para esse nosso encontro às 20 para as 8 da manhã. É interessante que o culto termina no domingo à noite e alguns irmãos falam comigo assim: pastor, até amanhã de manhã, se Deus quiser. Então já entrou na nossa rotina, né, esse encontro. Então fico aguardando esse momento para a gente conversar. E é isso que a gente vai fazer. A leitura de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 26. Vamos até o 26. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo, na água, para tentar matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Então a gente tem um texto aqui onde fala sobre um pai desesperado com um menino, um filho, não se fala a idade dele, mas um filho que tinha uma possessão maligna, um filho que sofria de uma obsessão, mais do que uma obsessão, né? Uma possessão mesmo, maligna, que tentava matar esse menino de todo jeito. E esse pai certamente já tinha esgotado seus recursos no intuito de salvar o seu filho, de livrar o seu filho dessa situação desesperadora. É muito triste você ver uma pessoa perdendo a vida do seu lado. É muito triste você ver uma pessoa perdendo a sua vitalidade do seu lado. Quando eu falo perder a vida, é também perder a vitalidade. Eu já vi pessoa morrendo mesmo, infartou, caiu na minha frente e morreu. Mas eu já vi também pessoas perdendo a vitalidade, o brilho nos olhos desaparece. A pessoa vai diminuindo, vai se escondendo, vai se fechando, vai perdendo a vitalidade, vai perdendo o ânimo pela vida. E quando essa pessoa é um parente, uma pessoa do seu convívio, é seu consanguíneo, nesse caso aqui, um filho, imagina bem o desespero do coração desse pai, que agora já tinha tentado tudo e não sabia o que fazer. Ele havia gastado dinheiro com médicos, certamente já tinha gastado dinheiro até mesmo em sessões espirituais, que era muito comum, inclusive naquela época, e ainda hoje é, mas sessões espirituais em vários tipos de recursos, os mais diversos. E ele não tinha obtido sucesso, até que ele encontrou Jesus. E ele pede então Jesus, ele fala assim: se o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, ajuda-nos. Ajuda-nos. Mas a parte da ajuda, a outra parte da ajuda que ele fala é mais interessante, porque Jesus fala: eu posso sim, você precisa crer. Ele fala assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Às vezes a gente está perdendo alguma coisa porque a gente não pede ajuda. Às vezes está difícil para a gente crer. Às vezes está difícil para a gente remover determinadas pedras. Às vezes está difícil para a gente seguir sozinho. Às vezes está difícil para a gente construir aquilo que a gente gostaria de construir. Mas às vezes também essas coisas vão ficando cada vez mais difíceis porque a gente não pede ajuda. A gente às vezes não pede ajuda em oração. A gente às vezes não pede ajuda financeira. A gente às vezes não pede ajuda de um ombro amigo só para ouvir. Sabe? A gente vai ficando sufocado. Uma das táticas do inimigo para tentar minar a nossa vida é nos isolar do todo. Quando ele nos tira do meio da multidão, nos tira do convívio, e esse é
É um ditado popular antigo, né? Que a brasa fora do braseiro, ela se torna um carvão, ela vai esfriando e se torna um carvão. Então, quando ele nos tira do meio do convívio, a gente vira presa fácil. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites, como diz Mateus, e os outros evangelhos, como Lucas e Marcos também vão falar sobre isso, quando ele estava isolado no deserto, foi o momento da tentação. Quando a gente está sozinho, muitas vozes vêm, muitas obsessões, que podem se tornar possessões. Então, não é o ideal se isolar, não é o ideal ficar sem pedir ajuda, não é o ideal tentar carregar as cargas sozinho. Seja essas cargas espirituais, físicas ou emocionais, elas precisam ser faladas, compartilhadas. É necessário que se peça ajuda, sabe? É necessário. Mas para pedir ajuda tem que ter humildade. Tem que ter humildade para pedir ajuda, tem que ter um coração quebrantado, um coração nobre, alguém que entende assim, olha, eu preciso da ajuda. Esse homem era um homem de posição, era um homem conhecido na região, era um homem que tinha uma certa influência na sociedade, mas ele se quebranta. Quebrantamento tem a ver com humildade. Se você é uma pessoa que se acha quebrantado só porque chora fácil, entenda que quebrantamento não é só chorar fácil. Quebrantamento também é eu ter humildade. E um dos sinais da humildade é quando eu percebo a minha própria carência, a minha própria necessidade. Um sinal da humildade é quando eu percebo a minha própria vulnerabilidade e a minha necessidade de ajuda. Quem precisa de ajuda, mas nega a ajuda, não é humilde, é orgulhoso. Uma vez um rapaz, ele falou isso comigo. Ele queria me dar um negócio, me dar um presente caro. Ele queria, não, ele me deu. Aí eu não queria aceitar. Não, que isso? Não, de jeito nenhum. Ele falou assim, seja humilde. Aceitar as bênçãos de Deus também é humildade. Aceitar quando a pessoa te presenteia é humildade. E a gente tem uma necessidade, às vezes, de receber alguma coisa de alguém, uma ajuda, que seja ela de qualquer coisa ou um presente, e a gente fica com a cobrança de querer fazer o mesmo pela pessoa, né? Agora eu tenho que dar um presente pro fulano. O fulano me deu um presente, então tem que dar um presente para ele. O fulano me ajudou quando eu precisei, então tem que ajudar o fulano. Isso significa que você não aceitou nem a ajuda nem o presente. Se você quer devolver, é porque você só aceitou o empréstimo, mas você não aceitou com um acréscimo na sua vida. Você rejeitou aquele presente. Se você quer devolver, é porque você está rejeitando. Não devolver necessariamente o mesmo presente, mas não, fulano me deu o quê? Me deu uma camisa? Não, quando for aniversário dele, eu vou dar uma camisa de presente para ele. Não, eu vou ter que dar alguma coisa de presente para ele. É como se você quisesse reparar um dano que a pessoa tem, sem considerar que essa pessoa te deu por amor, por consideração. É competição quando eu devolvo o bem que me é feito para a mesma pessoa. Isso é competição, eu estou competindo com ela. Não aceitei o que você está fazendo por mim, eu quero devolver isso. Então esse senhor, ele dá um sinal de humildade para a gente, né? Apesar da posição social dele, ele dá um sinal de humildade para a gente aqui, quando ele aceita a ajuda de Jesus. Jesus nos ajuda diretamente e também nos ajuda indiretamente, quando ele usa pessoas para entrarem na nossa vida e nos ajudar. Nós ouvimos um belíssimo testemunho da Raquel ontem, ela o tempo todo ela mostrando que enquanto ela passava tempo com Deus, Deus colocava pessoas ao lado dela que ia ajudando ela a crescer. E tem ajudado até então ela a crescer cada vez mais na presença dele, melhorando a sua condição emocional. Então são ajudas que Deus envia para cuidar da gente. Então o meio é importante, a atmosfera gerada no ambiente é importante, são ajudas que a gente recebe como dádivas de Deus para melhorar o nosso condicionamento emocional, espiritual, social, sabe? Não abre mão da ajuda, não. Não viva a ideia da igreja do eu sozinho, não. Foi criada essa ideia de igreja em casa, né? Que o pessoal desigrejado que fica em casa. Isso é uma estratégia de esfriamento, porque perde o relacionamento humano. Foi Deus quem falou, não é bom que o homem esteja só. Quando você perde o relacionamento humano, quando você perde o calor humano, o toque, quando você perde o contato com o ser humano, você vai minguando, porque o ser humano é um ser sociável, ele se desenvolve através do outro. Sabe? O outro é o meu espelho, disse Jacques Lacan, né? O grande psicanalista, ele vai falar sobre isso, que o outro é o meu espelho, eu me construo a partir
do outro. Eu preciso do outro, eu preciso de você. Não tem como eu crescer, desenvolver sozinho. Eu preciso da sua ajuda, mesmo indiretamente. Só o fato de você viver do meu lado já me ajuda a desenvolver minha vida. Então, Deus é um ser real que se importa conosco. O texto mostra isso pra gente, né? Nós precisamos da sua ajuda na nossa fraqueza, porque nós somos fracos. Precisamos da ajuda dele. E sem perdermos, sem a ajuda de outras pessoas, sem outras ajudas, a gente vai perder muita coisa nessa vida, né? Esse rapaz estava perdendo a saúde do seu filho, mas a gente perde o convívio social, a gente perde saúde física e emocional, a gente desenvolve uma vulnerabilidade diante das dificuldades que aparecem. Sozinhos nós somos presas fáceis, muito fáceis. Sozinho a gente desanima. Vai pegar uma bike aí, dar uma volta de bicicleta, vou pedalar. Você já viu que o pessoal sempre pedala em conjunto? Vou pedalar sozinho. Vou lá na BR pedalar. Vai chegando uma hora que vai ficando angustiante, sozinho. Vai ficando angustiante. Você precisa de alguém do seu lado. Né? Você precisa de alguém do seu lado. Você precisa de alguém para você conversar, alguém para você dialogar, alguém para interagir contigo, porque é nessa interação que a gente vai se aprimorando. A Bíblia fala isso. Né? O ferro com ferro se aguça. Assim o homem com seu semelhante. Entende? Então, peça ajuda. Peça ajuda. O que você tem perdido? Tem perdido a alegria da comunhão com as pessoas? Você tem perdido a saúde física, emocional? O que você tem perdido? Peça ajuda para você reencontrar. Peça ajuda. Deus usa pessoas que vão te ajudar, com certeza, nesse processo aí. Seja humilde nesse contexto, né? Confesse a sua necessidade de ajuda. Supere isso aí com a ajuda de Deus e com a ajuda daqueles que Deus tem colocado na sua vida para te ajudar. Então, a nossa conversa termina aqui, mas essa reflexão precisa continuar. Ela precisa continuar. Todo dia, essa reflexão precisa continuar, para que eu possa crescer mais e mais na presença dele. Um grande abraço para todo mundo aí, para Carlinha, para a irmã Ana, para a Sandra, para o André, uma galera que está aí, para os pastores, meus amigos que estão sempre aí, o Romário, Henrique, enfim. Deus abençoe a vida de cada um. A gente se encontra amanhã, se Deus permitir.